da Amazônia. Ainda nesse aspecto dos personagens, tem vários personagens interessantes, o Paco e tal, mas tem aquele poeta lá de Quito, Javier, né? O poeta lá de Quito, que é uma figura interessantíssima, a visão que ele tem sobre o mundo amazônico, né? Quer dizer, como é essa figura? Na verdade, a gente estava na selva peruana, à noite, num acampamento na beira do rio, porque às vezes a gente não ficava em cidades, ficava mesmo na beira do rio, algum acampamento, era um acampamento de pescador. A gente encontrou um fiscal do INRI, que é um órgão de fiscalização do Peru, no estilo nosso IBAMA aqui, e esse fiscal chegou, a gente estava conversando com ele e falou, olha, meu pai é um poeta, e ele mora numa cidade próxima, 5 dias daqui. Para a Amazônia, para a Amazônia isso vizinho. Esse é vizinho de porta. E ele é poeta e ele é apaixonado pela Amazônia. E ele não gosta de ficar na cidade de Quito, ele gosta disso aqui. Isso aqui para ele é o paraíso. Então vocês digam para o meu pai que eu estou esperando ele aqui, né? Até o capítulo nosso sobre ele é Pai, eu te espero no paraíso, né? Que é a selva. A gente foi para Iquitos, né? Com a disposição, com a meta de conseguir encontrar o pai do nosso amigo, mesmo porque esse fiscal tinha pedido para a gente dar um recado para o pai dele, né? Para dizer que ele estava bem e tal. Então, mais do que encontrar um personagem, um poeta, porque às vezes os poetas não têm muita coisa para dizer, a gente queria dar o recado, né, do rapaz para o pai. A gente tinha esse compromisso. A gente assume esses compromissos numa viagem, porque uma viagem dessa não é só, tem o objetivo de escrever um livro, tem de conviver com as pessoas, né? Que é uma experiência humana. A gente chegou em Iquitos, tivemos a sorte de encontrar o Javier. E o Javier é uma figura, assim, fantástica, que tem o grande objetivo dele é lançar um livro, os personagens da Amazônia peruana, que ele tem 4 tomos, ele está levantando, ele está dividindo em literatura, em ciência, em exploração. E há 20 anos ele escreve essa obra. Eu desconfio que dificilmente vai ser uma obra que um dia ele vai terminar, mas a figura dele já é um personagem completo, é uma figura fantástica, que também é um grande poeta, né? E ele conviveu com o Mário Vargas Llosa, que foi a Iquitos para escrever o Pantaleão e as Visitadoras, né? Sim, foi um cicerone, né, do Vargas Llosa na região de Iquitos, né? Uhum. Porque essa região ali de Iquitos é uma região muito presente nas obras do Vargas Llosa, né? E o livro tá cheio dessas referências literárias, né? Você cita vários, o Mário de Andrade, Manuel Bandeira, vários, o Borges, vários trechos. Quer dizer, como é esse diálogo também do jornalismo com a literatura de maneira explícita mesmo aí no livro, né? Na verdade, não sei se é um diálogo entre jornalismo e literatura. Na verdade, é um confronto assim, do jornalismo com a literatura, na verdade, de aventura, de expedição. Geralmente, quando a gente encontra um livro sobre a região, você sempre encontra com aqueles velhos clichês, né, de exploração, né, do aventureiro que chegou a uma nascente pela primeira vez, que descobriu uma floresta pela primeira vez. E, na verdade, eu queria mostrar que a Amazônia, ela está muito presente na nossa alma, no nosso imaginário cultural, no nosso imaginário coletivo. Então, eu acho que o hino nacional brasileiro, no século XIX, a letra já citava o Rio Amazonas. O romantismo, mesmo de Gonçalves Dias, que é um escritor, um poeta maranhense, ele navegou pelo Rio Amazonas, pelo Pará, e ele aproveitou muito a experiência de Amazônia para fazer o trabalho dele. Quando vem o romantismo, o modernismo, você tem Raul Bopp, você tem Mário de Andrade, você tem todos aqueles grandes nomes da Semana de 22 que aproveitam toda essa tradição cultural da Amazônia. Então a gente queria mostrar que a Amazônia
é um cenário muito conhecido de todos nós. Essa era, então, a ideia. Daí esse confronto com a literatura, né? Que é muito mais um paralelismo, né? Mas há umas referências, né? O próprio Vargas Llosa nessa questão do Napoleão, né? Que tem aquela polêmica com o radialista lá de Iquitos, né? Tem. Não, essa história é uma história muito incrível, porque o Javier falou, olha, vocês querem conhecer um personagem real do Vargas Llosa, que está nas obras do Vargas Llosa? Ah, queremos e tal. Então vocês vão conhecer o radialista da cidade, o Sinchi, que ele está presente no Pantaleão e as Visitadoras, e é um personagem que começa a cobrar propina no livro das pessoas, das pessoas ricas de Iquitos. Aí fui atrás desse personagem, bati na porta do sujeito. Aí o sujeito se espantou e eu me espantei, porque eu não sou personagem de Vargas Llosa, eu nunca cobrei propina de ninguém. E foi um constrangimento, aquilo ali, a gente estava meio com pressa, e era uma viagem, tinha que pegar o barco para seguir adiante, e de repente eu me deparei, eu estou na casa de uma pessoa, que eu estou acusando a pessoa de ser uma personagem do Vargas Llosa, né? Aí não, para um pouco, vamos conversar e tal, aí ele nos recebeu, e ele explicou toda a polêmica, né? E mostrou, foi outro grande personagem, e mostrou realmente que o Vargas Llosa, ele deu algumas características também para ele, que talvez não sejam as reais dele, né? Mas um grande personagem também. Mas os personagens da literatura são isso mesmo, são os personagens reais distorcidos mesmo, né? E nós também, né? Somos personagens distorcidos, né? Agora, quer dizer, há a visão também ecológica, e é interessante porque há uma contradição constante no livro, porque o ribeirinho, pelo seu depoimento, sabe cuidar do rio. Mas é uma convivência de agressão e respeito muito tênue, né? Muito curiosa, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que ele sabe que ele precisa do rio e eles defendem, eles protestam contra, de certa forma, a degradação do rio, ele também é um pouco que degrada, né? Com os esgotos das cidades, com uma série de coisas. A próprio envolvimento dos axinicas com os madeireiros e tal, né? Quer dizer, como essa relação estranha aí. É porque quando você entra no mundo particular, né, de cada pessoa, de cada povo, você enxerga essas contradições. É assim na vida da gente também, às vezes a gente gosta de uma pessoa e às vezes a gente não dá tanta atenção para essa pessoa, né? E é assim na vida deles também. O problema eu vejo da questão ambiental na Amazônia é que quando ele sai fora desse universo local, porque o ribeirinho está ali, tudo bem, tem toda uma degradação, mas numa proporção menor. Quando você chega e vem grandes grupos estrangeiros, vem grandes pecuaristas que começam a se implantar na Amazônia, a destruição ela se torna muito mais pesada e atinge graus assim elevados, né? E a floresta ela consegue assim, né, quando está brigando com o ribeirinho, ela consegue se manter forte na briga. Ela não consegue se manter forte quando vem ações de fora, né? Assim também é o rio. O rio é um ser muito grandioso para aquele homem que está ali. Mas ele se torna muito frágil, né, diante dessas pressões externas, dessas ações externas, né, dessas políticas para a Amazônia, que são as mesmas políticas de sempre, né, de construção de hidrelétricas, de abertura de pastagens, abertura de estradas de rodagem. Então aí que o rio Amazonas e aí que a floresta enfrentam mesmo o seu maior adversário. Porque quando está na briga com o ribeirinho... Eles meio que empatam. Empatam. Né? Empatam.